Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. Nós acompanhamos aqui no canal toda a saga envolvendo o recebimento e o uso pela Ucrânia dos poderosos mísseis de cruzeiro Storm Shadow, e até anunciado por muitos como um divisor de águas. Desde dezembro do ano passado, o míssil claramente desapareceu das manchetes, levando a questionamentos de por que a Ucrânia praticamente encerrou os ataques com esses mísseis. E com base em informações de inteligência de código aberto, declarações oficiais e insights de especialistas, a realidade parece ser uma mistura de restrições logísticas, contramedidas russas e mudanças nas correntes geopolíticas. Tudo isso conspirando para levar à interrupção ou à diminuição drástica no uso dessas armas. Quando a Ucrânia recebeu a permissão do Reino Unido e dos Estados Unidos para usar esses mísseis de longo alcance contra alvos no interior da Rússia em novembro do ano passado, a Ucrânia tornava-se capaz de realizar ataques pesados em alvos estratégicos dentro da Rússia. Ataques a instalações militares nas regiões de Kursk e Bryansk, confirmados por imagens, mostravam a capacidade do míssil de atingir alvos de alto valor muito além das linhas de frente. A Rússia respondeu com fúria, rotulando o movimento como uma escalada e insinuando represálias, incluindo ameaças nucleares veladas, e até respondeu na prática com o sistema hipersônico Oreshnik. E se por um momento pareceu que o Storm Shadow poderia realmente causar grandes problemas aos russos, talvez até redefinindo a retórica do conflito, desde dezembro houve uma queda acentuada em relatos confiáveis de ataques com esses mísseis. E onde antes havia alegações quase semanais de ataques bem-sucedidos, muitas vezes acompanhadas por imagens ou postagens no Telegram, confirmando danos, tais incidentes se tornaram esporádicos. E uma avaliação de 15 de dezembro feita pelo Instituto para o Estudo da Guerra já sugeria que a Ucrânia estava com um estoque já bastante limitado desses mísseis, apontando para a ausência de novas entregas do Reino Unido e da França. A Grã-Bretanha, que forneceu a maior parte dos Storm Shadow à Ucrânia, teria fornecido entre 100 e 200 unidades desde 2023. E já a França, uma coprodutora, contribuiu com sua própria variante, Scalp, mas suas contribuições foram menores. E sem confirmação pública de reabastecimento significativo já no final de 2024 ou no início desse ano, a matemática sugere que a Ucrânia possa ter queimado seu estoque em um ritmo insustentável para uma campanha prolongada. E essa escassez não é difícil de entender. Cada um desses mísseis custa mais de 2 milhões de dólares, e a taxa de produção não é alta, como no caso de projéteis de artilharia e mísseis de combate aéreo. E os estoques da OTAN, já esgotados por anos de compromissos e outros conflitos, não conseguiriam atender às necessidades da Ucrânia, especialmente depois que Kiev intensificou as operações de ataques profundos após aquele sinal verde de novembro. E uma declaração do Ministério da Defesa do Reino Unido de janeiro sugeriu priorizar estoques existentes para aliados da OTAN, sugerindo então que Londres pode estar hesitante em esgotar ainda mais suas próprias reservas. E a França, enquanto isso, permaneceu calada, sem nenhuma palavra oficial sobre novas remessas desde meados de 2024. E já a Rússia, por sua vez, também não ficou parada, e suas defesas aéreas, particularmente sistemas como o S-400 e o Pantsir S-1, adaptaram-se para combater essas armas. Sem contar que a Rússia teve acesso a destroços relativamente intactos desses mísseis, podendo estudá-los, e adiciona-se a isso o bloqueio eletrônico, que é outra especialidade russa, e por isso a eficácia do Storm Shadow possa estar diminuindo, forçando a Ucrânia a repensar sua implantação. Em 12 de janeiro desse ano, por exemplo, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter derrubado 6 desses mísseis durante uma tentativa de ataque na região de Bryansk. Embora tais alegações frequentemente justifiquem ceticismo, já que os dois lados dessa guerra têm o histórico de exagerar em seus sucessos, pesquisadores independentes verificaram detritos consistentes com componentes do Storm Shadow na área.
E esse não foi um incidente isolado, e desde novembro do ano passado, fontes relataram a interceptação de mísseis Storm Shadow na Crimeia, em Kursk e em outros lugares, frequentemente exibindo destroços em canais do Telegram. E o fato é que, desde novembro, não há relatos de ataques bem-sucedidos com o Storm Shadow contra posições russas. E uma fonte próxima ao Estado-Maior da Ucrânia, citada pelo The Times de Londres na semana passada, sugeriu que alguns mísseis permanecem em estoque para serem usados contra alvos específicos de alto valor, embora os detalhes sejam escassos. E isso indica então que a Ucrânia está guardando um pequeno estoque desses mísseis como uma carta na manga para serem usados em casos muito específicos, dada a escassez desses mísseis e a maior capacidade também das defesas aéreas russas, agora mais adaptadas a combater o Storm Shadow. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos na guerra da Ucrânia e na aviação militar, e os mais relevantes você sempre acompanha aqui no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima!